Olá, esse é o Conexão. O Plano Nacional de Educação é um importante referencial para o país. As 20 metas que ele estabeleceu são imprescindíveis para que a gente consiga minimamente melhorar o nosso sistema de ensino. O que significa, no fim das contas, formar cidadãos mais aptos para a realidade do século XXI em diante. Em resumo, o PNE definiu estratégias para o acesso, enfrentamento das desigualdades, formação dos educadores dentro de um período de 10 anos. A gente já está na metade. Para analisar o que avançou ou não, aqui no estúdio comigo está o André Lázaro, que é diretor da Fundação Santilhana, e a Ângela Luiz Lopes, que é coordenadora da comunidade educativa SEDAC. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. A gente está vivendo um momento de novas safras aí de dados, né, da educação. Tivemos a PNAD, saiu o anuário do Todos pela Educação e a gente está começando a ver em que pé, como é que está o estado da arte da nossa educação, né? Começo perguntando para o André, qual que é a avaliação, de maneira geral, que você faz desses 5 anos, metade aí do período de vigência do plano? Bom, primeiro, obrigado. Fico muito contente de estar aqui em parceria com a Ângela, uma alegria, e o Caio lá em São Paulo. Olha, eu acho muito importante que a gente tenha um plano. Acho isso muito relevante e isso permite você ter um termômetro razoavelmente validado pela sociedade. Quer dizer, esse plano não saiu da cabeça de uma pessoa, ele foi construído com muito debate público, muito questionamento, então ele representa um marco regulatório para nós, onde queremos chegar, né? Os 5 anos, eles trazem algumas conquistas importantes, eu creio, eu não vejo só perdas. Eu acho que há conquistas importantes, particularmente os municípios, se olharmos os entes federados, os municípios se destacam porque conseguiram ampliar o atendimento, conseguiram melhorar de maneira expressiva a aprendizagem dos anos iniciais, isso é muito importante. A outra ponta, que é a pós-graduação, conseguiu andar. Então, nós estamos praticamente com as metas da pós-graduação alcançadas, o que é bem importante, porque as pessoas não entendem o quanto é importante você ter uma pós-graduação que alimenta todo o sistema social. Então, isso é importante. Agora, temos perdas enormes. A questão do financiamento está estagnada e, sem ela, nós não vamos avançar. Há questões não financeiras estagnadas, como o Sistema Nacional de Educação. Não é dinheiro, é clareza, é compromisso com o regime federativo. Está estagnado, não houve avanço. E atendimento, a partir de uma certa etapa, a gente começa a patinar em erros tradicionais de muita perda de estudantes no ciclo do ensino fundamental. Enfim, então eu avalio que nós avançamos em algum ponto, não conseguimos lograr resultados em outro, mas enfrentamos um contexto muito difícil. Vamos lembrar que desde 2015 temos um contexto político difícil, econômico difícil, social difícil, e a educação resiste. Então, acho que talvez seja essa a mensagem mais relevante da gente ver. Se você vê a economia, ela está caindo, a produção caindo, as relações se esgarçando, a educação resiste. É um plano ambicioso que a gente tem para o país de melhorar a nossa educação, e é preciso ter essa utopia também, né, Ângela? Eu acredito que o Plano Nacional, e quando ele foi revisto, né, 2013, 2014, ele deu muita luz para uma coisa que é importante, que é o que eu tenho de demanda, quais são os meus indicadores, que diagnóstico é esse e quais são as metas que eu vou trabalhar, para onde que eu vou mirar. Acho que saber onde que a gente quer chegar é muito importante. E para isso, acho que o Plano Nacional ajudou bastante. Os municípios, que é onde a gente tem mais atuação, passaram a ter uma preocupação, inauguraram uma preocupação com o plano. Quer dizer, eu preciso planejar, então eu preciso olhar para cada etapa, quais são as demandas, quais são os meus indicadores. Acho que pela primeira vez os municípios tiveram que fazer um levantamento, diagnóstico, para poder pensar quais estratégias e que proporção e que tempo seria esse. Agora, acho que a gente ainda tem muito a avançar, pensando que já foram 5 anos, Como é que a gente monitora o que a gente planejou, Como é que a gente volta e olha para os dados de hoje, sem negar os avanços, que eu acho que é isso que o André traz, que é fundamental, mas apontando para frente como é que a gente para de perder. Porque o que tem acontecido é que o sistema perde muito menino e menina e muitos estudantes no meio do caminho. A gente vai falar bastante sobre essa questão do acesso, que é um fator importante. Agora, complementando o que você disse, o plano ele também traz uma cultura, passa a estimular, digamos assim, uma cultura de mais planejamento também? Eu acredito que sim. Das experiências que a gente vê nos municípios,
O Plano Nacional trouxe essa demanda, então, para o bem ou para o mal, mais ou menos, eles tiveram que trazer a comunidade, tanto a comunidade da escola como a sociedade civil, para dentro da discussão e inaugurou uma preocupação de que eu tenho metas a alcançar, que antes era uma meta só do IDEB, né? Eu preciso melhorar meu indicador e agora esse IDEB vem acompanhado de outras variáveis, tanto acesso à permanência e o sucesso dos estudantes. Acho né? que o interessante é, eu tenho um sistema de educação gigantesco e como é que eu paro para pensar sobre ele e como melhorá-lo, né? Talvez seja a questão dos entes, né? Que eu acho que o Plano Nacional traz muito essa questão de que regime é esse que a gente vai ter de colaboração, né? Entre a esfera nacional, né? O federal, o estadual e o municipal, né? Sem dúvida. Eu vou trazer mais uma pessoa para essa conversa aqui da gente. A gente vai conversar agora com o Caio Calegari, que é coordenador de projeto do Todos pela Educação. Olá, Caio, tudo bem? Olá, Bernardo, como vai? Meus Bacana. abraços aí para André, para Ângela. Ótimo estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Começo perguntando para você, o Todos pela Educação tem um papel importante de monitoramento aí do plano, mantém o observatório do PNE na internet, que é inclusive uma excelente fonte de informação para toda a sociedade. Como é que você avalia esses 5 anos? Bom, 5 anos do Plano Nacional de Educação, como Ângela e André estavam falando já, eles devem ser comemorados como um marco justamente de sucesso num esforço de planejamento que municípios, estados e o governo federal, no fundo toda a sociedade brasileira, fizeram, né, em 2014. Essa ideia, como você estava falando muito bem, Bernardo, de cultura do planejamento, é essencial para qualquer grande passo, qualquer salto de qualidade que a gente queira dar na educação brasileira. O primeiro ponto disso é, sem dúvida, um bom diagnóstico. E aí, em termos de bom diagnóstico, como foi feito aí na apresentação do programa, nós temos uma nova safra de indicadores, né, disponíveis publicamente para toda a sociedade brasileira analisar e conseguir, a partir disso, pensar novos possíveis para a educação brasileira. Quando a gente está falando de acesso, quando a gente está falando de desigualdade, quando a gente está falando de financiamento, quando a gente está falando de regime de colaboração, tudo isso, para a gente conseguir pensar qual que é o passo realmente necessário para ser dado, demanda boas informações, bons relatos da realidade. Porque senão a gente faz algo sem pé nem cabeça e o Plano Nacional de Educação não pode ter essa dimensão de ser algo sem pé nem cabeça. Ele é uma bússola para a gente navegar em direção aonde a gente quer chegar, onde a gente pode justamente concretizar o direito educacional com muito mais qualidade. Sem dúvida. Eu quero aproveitar agora então para a gente entrar já em alguns aspectos mais específicos. Vou trazer aqui para o estúdio, perguntar para o André, a questão do acesso. A gente sabe que existe historicamente uma dificuldade ali a partir do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental. Existe ali, começa ali uma vazão de estudantes que vão deixando a escola e que explode no ensino médio. Nesse ponto aí, a gente teve alguns avanços, mas ainda é preciso uma atenção maior, né? Não, com certeza. E quando se estuda a questão educacional, muitos autores apresentam uma distinção entre os fatores extraescolares e os fatores intraescolares, né? Nós estamos nessa crise que vivemos, os fatores extraescolares estão pesando muito. A necessidade de produzir renda, então a população mais pobre, essa criança, esse jovem já chegando lá nos 13, 14 anos, já começa a ter pressões para de alguma maneira encontrar a forma de contribuir para a renda. Nós estamos com um volume imenso de desempregados. Isso tem impacto na vida familiar. A minha preocupação é como é que a escola se enxerga como lugar de proteção da infância e da adolescência. Como é que ela... Porque, a meu ver, Bernardo, a sociedade brasileira atribuiu à escola uma função de segregação. E hoje nós entendemos que essa função tem que ser de integração. Então, a transição da cultura escolar, de uma escola classificatória para uma escola inclusiva, eu acho que nós estamos vivendo essa transição. Eu tenho observado que a educação tem sido uma herança de classe no Brasil. E ela tem que ser um direito de todos. Essa transição de herança de classe para direito de todos, ela tem que se fazer
no contexto escolar, mas dentro da escola, dentro da sala de aula. E eu acho que esse é um desafio que não é simples de resolver. Eu gosto de lembrar as pessoas que o Brasil tem uma população escolar maior que a população total da Argentina. É maior que a população da Espanha. Nós são 49 milhões de crianças e jovens na educação básica. Né? A Argentina tem 41 milhões de habitantes, a Espanha tem menos habitantes do que nós temos estudantes. Então, mover esse conjunto na diversidade e complexidade brasileira não é simples. Por isso, eu acho que a gente deve, assim, em primeiro lugar, parabenizar os nossos gestores, porque eles têm uma tarefa grande pela frente. Agora, não é suficiente. É preciso que a escola reveja o seu lugar de uma instância classificatória para uma instância integradora. E falando dessas desigualdades, queria até trazer aqui para a Ângela, se a gente pega o ensino fundamental, em que nós nos aproximamos mais, né, da universalização, não atingimos, mas nos aproximamos mais, é interessante pegar os anos iniciais em onde a gente ainda está mais perto ainda da universalização, mas se a gente pegar a taxa dos que estão fora ou em atraso, a diferença entre brancos e pretos é de 0,7 ponto percentual. Nos anos finais do ensino fundamental, essa diferença é de 6 pontos percentuais. Daí a gente tira como é importante caminhar no sentido de garantia de acesso para todos, né? É porque acho que a gente está falando de instâncias, né? Então, tem uma instância que está assegurada, que o planejamento está assegurado, que essas variáveis foram consideradas. A escola nem sempre está conseguindo trazer para si o reflexo de todas essas metas, porque o que a gente conseguiu ter, por exemplo, de mobilização para isso, não está garantido em todos os lugares. Então, aquilo que a gente deixou de fazer de investimento na transição entre as etapas, nas variáveis internas da escola, porque a escola para o jovem de 6º ao 9º ano não é a mesma escola das crianças do 1º ao 5º. Esses cuidados, né, do cotidiano da escola em assegurar o direito à aprendizagem para aqueles que estão crescendo e que o diálogo e a troca e a participação podia se intensificar, ainda não começou a acontecer na escola. Então, essa ampliação, né, da desigualdade, ela é nessa questão dos pretos e brancos, mas ela também é em relação à qualidade da aprendizagem, ela também é em relação à valorização dos professores, à forma como a escola está organizada para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2. E acho que muito, Bernardo, pautado por políticas que foram muito focadas nos anos iniciais e a gente ainda não tem políticas focadas nos anos finais. Então, é interessante que a gente veja os avanços que a gente teve como reflexo do esforço. Então, qual é o nosso esforço agora para o Fundamental 2, né? Então, diante desses, que o Caio fala muito bem, acho que a gente está numa safra de novos indicadores. Como é que a partir deles a gente pensa novos investimentos, né? A partir do que já está preconizado lá no Plano Nacional. O Caio vai complementar para a gente. Eu já queria até, inclusive, trazer a questão do ensino médio para ele, de jovens de 15 a 17 anos. O nosso setor aqui de pesquisa e avaliação da Fundação Roberto Marinho fez um levantamento aqui também, Caio, e mostrou que mais ou menos 750 mil jovens nessa faixa de idade estão fora da escola e não concluíram o ciclo básico. Quer dizer, é onde o problema vai começando a ganhar corpo e a gente vai ver realmente gerações sendo prejudicadas, né, por essa falta de acesso. Isso mesmo, Bernardo. Quando a gente considera dos 4 aos 17 anos, a gente tem 1,5 milhão de crianças e jovens fora da escola. O maior contingente é justamente no ensino médio, né, de 15 a 17 anos. E como a Ângela e o André estavam contando para a gente tem um problema que acaba perpassando por todas as etapas, né? Mas começa ali já na pré-escola. Já na pré-escola a gente não tem garantida a universalização da educação, né? Ainda tem muitas crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Mas aqui eu ressalto, quando a gente está discutindo o marco de 5 anos do Plano Nacional de Educação, é preciso enxergar que o Brasil tem avançado, embora a nossa sirene de alerta para as mudanças educacionais continue ligada, ou o nosso termômetro, como o André Lázaro estava falando, continua mostrando que a gente está numa situação de febre, né? Então, o que a gente precisa perceber 1,5 milhão de crianças e jovens fora da escola
ainda em 2017, dados de 2017, o Anuário da Educação Básica traz isso, né, nessas últimas informações, mas de 2016 para 2017 esse número caiu em 7%. É uma redução importante. E onde que vem justamente essa redução? Porque a gente está conseguindo avançar no atendimento da pré-escola. Onde que a gente não está conseguindo melhorar tanto? No ensino fundamental 2 e no ensino médio. A questão aí é principalmente a evasão. São os jovens que saem da escola porque a escola é pouco atrativa, ou então porque estão com dificuldades de aprendizagem, ou porque tem demandas em relação à vida familiar, ou precisar apoiar o trabalho domiciliar, ou a vida profissional das suas famílias. E isso acaba fazendo com que o jovem saia da escola. Não é o ambiente como deveria, e como o André Lázaro falou, de proteção às crianças e jovens. Esse é o ponto. A gente precisa construir uma escola que seja atrativa, uma escola que garanta aprendizagem, uma escola que, no final das contas, seja um momento de desenvolvimento de cada criança e jovem, pensando na proteção para a vida cidadã. Agora, Caio, nesse sentido também, isso nos faz pensar que essa não é só uma questão da educação, você precisa articular isso com outros setores também, né? Setor de assistência social, de saúde, porque tem muita... são vários os fatores que estão tirando esse jovem dali, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então, por exemplo, escola não deveria competir com trabalho, né? A gente precisa de políticas articuladas em todas as áreas do setor público para justamente garantir essa rede de proteção, que é uma rede plural de proteção à criança e ao jovem. E um dos pontos, por exemplo, que a gente tem que olhar no detalhe é a questão de desigualdade. E a desigualdade não é algo que vem só fruto da educação, mas de todos os campos da vida social. Quando a gente pensa, por exemplo, que já no 5º ano do ensino fundamental, nós temos uma desigualdade gritante de aprendizagem entre crianças pobres e crianças ricas na rede pública, isso se deve também ao fato de que a vida social traz das crianças, um repertório completamente diferente, inclusive do ponto de vista cultural, né? E esse tipo de desigualdade que a escola tem que trabalhar para enfrentar. Você falou sobre essa questão da desigualdade, começa inclusive, como a gente estava discutindo aqui, na educação infantil, né? No próprio anuário publicado pelo Todos, mostra lá que o acesso ainda é maior para aquelas famílias do quartil mais rico da população. Eu queria né? fazer um comentário, Bernardo, que também me preocupa, e é coisa que eu já tinha observado quando conversávamos antes, é a questão da diferença entre meninos e meninas, né? Os meninos estão saindo da escola mais cedo. E é curioso porque... Curioso não, é preocupante, porque é uma desigualdade crescente no tempo e nos níveis. Então, eu acho que nós precisamos pensar um pouco melhor o que é um ambiente favorável aos jovens na escola. Porque é impressionante como é que eles vão se diferenciando. E é uma coisa geracional, repara. Eu estava olhando o analfabetismo, né? Na faixa etária de 60 anos ou mais, há mais mulheres analfabetas do que homens. É o único lugar onde os homens têm vantagem educacional. É na geração mais antiga, em que as mulheres estavam proibidas de educação. Elas tinham uma liberdade muito menor, mais restritiva. À medida que as mulheres se emancipam mais, têm mais liberdade, conquistam mais espaços, elas, na educação, são um foguete. Elas conquistam espaços em todas as áreas, vão crescendo e os homens vão saindo da escola. Então, em qualquer etapa que não seja os 60 anos ou mais, a escolaridade feminina é superior à masculina. Isso tem muitos impactos, e impactos preocupantes, questão de emprego, sociabilidade, cidadania. E um detalhe fundamental, quer dizer, a violência contra a mulher no Brasil é muito intensa. A escola tende a ser um lugar que favorece uma convivência mais igualitária. Então, também me preocupa sobre isso. Nós devemos ter uma escola que estimulasse mais essa convivência para a gente combater as formas da violência contra a mulher. Agora, a gente, em grande medida, também, quando fala que a escola precisa ser repensada enquanto espaço, os profissionais precisam passar por uma nova formação, a gente chega nessa questão, né, de você garantir essa formação continuada do profissional também. E aí, os municípios, eles têm um papel importante também, estão sobrecarregados. Importantíssimo, né? Os municípios
realizam na ponta a ação educativa, né? E eles precisam, cada dia mais, entender a importância do planejamento para essa formação. Então, a gente discute muito como é que eu preciso levantar as demandas da minha escola para entender o que os meus professores precisam saber mais, o que daquelas práticas que eles estão utilizando não acessa a esses jovens. Porque no Ensino Fundamental 2, se você entrar numa escola em que uma sala de manhã é usada para o 5º ano e à tarde ela é usada para o 6º ano, as marcas que você encontra na escola são só até os alunos do 5º ano. Não há marcas produzidas pelos alunos de 6º ao 9º ano. Eles não fazem parte daquele contexto. Ninguém os convida para dizer, vamos intervir neste espaço. E aí a gente vai perdendo esses jovens. E a formação é o lugar onde o diretor, junto com o coordenador pedagógico, podem identificar o que meus professores podem avançar, que outras práticas a gente pode usar, como é que eu aproximo esses meninos. Imagina que hoje o tanto de acesso que eles têm à informação, à tecnologia, eles chegam na escola, eles estão enfileirados um atrás do outro, olhando para um professor que tem lá também um conhecimento sobre determinada área, mas que não está preocupado com a aprendizagem. Então, acho que a grande janela que eu vejo, eu sou bem otimista no geral, E temos que ser, porque a razão de ter um plano é justamente para garantir esse otimismo. Então, eu sou bem otimista no sentido de que eu acho que hoje a gente está mais consciente de que é para a aprendizagem das crianças e dos jovens que a gente precisa olhar. E estamos nessa discussão usando esses indicadores para... Vamos olhar para a escola, porque é onde esses planos todos precisam acontecer de verdade, né? Sem dúvida. Agora, Caio, quando a gente também fala de... esbarra nesse assunto da formação dos professores, a gente esbarra numa outra questão que é de financiamento, né? Perfeitamente, Bernardo. Quando a Ângela estava falando aqui para a gente sobre o papel dos municípios para garantir a qualidade da aprendizagem, o foco tem que ser a aprendizagem dos estudantes, o que a gente observa? Um cálculo mais recente que a gente fez aqui no Todos pela Educação mostrou que 45% dos municípios têm menos de R$ 4.300 para investir por aluno por ano, que é um referencial aí do que redes que são eficientes precisam para conseguir ofertar uma educação de qualidade. Abaixo disso é muito difícil fazer uma boa gestão educacional. Você não tem dinheiro para pagar bem os professores, e hoje os professores ganham muito menos do que os seus pares em outras profissões com o mesmo nível de formação. Não tem dinheiro para pagar transporte escolar, uniforme escolar, investimento em infraestrutura nesse momento de tecnologia que nossa sociedade vive hoje. Não tem dinheiro justamente para garantir formação continuada dos professores. O que a gente vê é que, na verdade, os professores já chegam nas escolas com muita defasagem em relação ao conteúdo, aos instrumentos pedagógicos que deveriam ter para ofertar disciplinas. No Ensino Fundamental 2, por exemplo, só metade dos professores tem formação adequada à área que leciona. É muito pouco. Para mudar esse quadro, a gente precisa de investimento em educação. A gente investe hoje muito aquém do que deveria, pensando na perspectiva por aluno da educação básica. E a gente investe menos ainda nos municípios mais pobres. Isso que é uma tragédia na educação brasileira. A gente investe por aluno nos municípios pobres, metade do que a gente investe nos municípios ricos. Não à toa a gente tem essa disparidade de aprendizagem entre os níveis socioeconômicos. Sem dúvida. Caio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. A gente está no final do programa e acho que você tocou aí num ponto muito importante para a gente concluir a nossa conversa aqui. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Abraço. Valeu. A gente está no nosso minuto final. Eu só queria deixar aqui a provocação para a gente falar rapidinho de que a nossa intenção e com o plano não é de criar esse mal-estar, mas criar uma atitude política e cultural em relação de compromisso com a nossa educação, né? E acho que favorecer o engajamento. Acho que tanto mais a gente conseguir trazer as pessoas para compreenderem esses indicadores, reconhecerem os avanços, reconhecer o que a gente já conseguiu fazer e o que ainda falta, com a comunidade, todo mundo discutindo, eu acho que a gente ganha, né? E eu acho que tem nós, educadores, temos um compromisso. Quer dizer, quando a gente aqui olha para o que falta, é porque nós fomos formados para querer mais, né? O Paulo Freire fala muito isso, né? Querer ser mais, mas é um ser com os outros. E acho que a escola é esse lugar.
Às vezes a gente reclama, porque a gente confia, na verdade, confia muito na escola, né? E acho que ela tem um papel insubstituível de formação. E a gente sente que cada vez é mais importante no mundo de muita transformação veloz que a escola seja um lugar que ajude os jovens e as crianças a ter o seu tempo. Um seu tempo de aprendizagem e não um tempo vertiginoso do entorno. Tem que ter um tempo de aprendizagem. E acho que muitas escolas conseguem, porque na crise atual as escolas sobrevivem, mas é pouco para o que precisamos. Então, que as escolas que nos ouçam não sintam que é uma acusação, mas é uma confiança e um compromisso. Sem dúvida. Queria muito agradecer a participação de vocês aqui. E se Obrigada. for preciso, faremos outros planos também. O importante é continuar, seguir adiante. É né? isso aí, obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.